Vamos iniciar mais uma aula de matemática. Você já está preparado? Já pegou o material necessário? Você já sabe de cor qual é o material? O lápis, a borracha e o livro de matemática. Turma, na aula de hoje nós vamos ter a acolhida, vamos finalizar a leitura do livro O Patinho Feio. Depois eu vou explicar o conteúdo para vocês e vou resolver algumas questões do seu livro de matemática. Para finalizar, eu vou indicar as páginas da atividade do dia. Então, eu quero que você preste bastante atenção. Vamos iniciar com a acolhida. Vamos lá? Turma, na acolhida de hoje, nós vamos continuar a leitura deste livro, que tem por título O Patinho Feio. Quem organizou este livro foi o MEC, o Ministério da Educação. Nós vimos nessa história que a Pata Sofia chocou 6 ovos. E os ovos abriram. Nasceram 5 patinhos bem bonitos. Um ovo estava demorando a se abrir, então a Pata Sofia continuou chocando. Nós vimos que, enfim, o ovo se abriu e nasceu um patinho totalmente diferente dos outros. E toda a bicharada e até mesmo os irmãos do patinho faziam comentários a respeito da aparência dele. Nós vimos que o patinho ficou bastante triste e resolveu fugir. Então, turma, vamos continuar a nossa leitura do dia. Nadou durante todo o dia em busca de um lar que o acolhesse. Já anoitecendo, o patinho chegou a uma lagoa cheia de marrecos. Ele se aproximou e tentou se agrupar. Novamente, zombaram dele. Olha só, turma, os marrecos zombando do pobre patinho. Você não pertence à nossa família, pato feio que não sabe mergulhar. Rejeitado, o patinho partiu. Não só nadou, como andou muito. Quando quase se abeirava de um rio, viu um bando de gansos flutuando sobre as águas. Eles são cinzas e se parecem comigo. Achei a minha família, mas os gansos o expulsaram com ruídos estridentes. Não aceitamos estranhos em nosso lar. Olha só, turma, mais uma vez o patinho sendo expulso. No entanto, o patinho desprezado nunca desistia. Enquanto procurava, ia crescendo e se emplumando. Certo dia, encontrou uma grande lagoa, onde viviam aves de pescoços longos e sinuosos, de plumas alvas com elegância inigualável. Essas aves foram dóceis com o recém-chegado. Então, ele resolveu ficar todo o inverno, sendo bem cuidado e amado. No início da primavera, em uma manhã perfumada pelas cerejeiras, o pato acordou com um grande alvoroço. Que linda plumagem! Quanta beleza! Olha só, turma, veja como ele ficou. Sem acreditar nos elogios, ele olhou para o reflexo na água e se deu conta de que pertencia àquela família. Na verdade, o patinho feio era um cisne, o mais bonito de todos. Olha só, turma, o patinho feio acabou descobrindo que era um cisne belíssimo. Então, turma, esse foi o final da nossa história. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Turma, agora chegou o momento em que eu escolho 2 palavras do texto para conversar com vocês. Eu escolhi a palavra primavera e inverno. Essas palavras nós encontramos no texto lá no finalzinho, quando o patinho feio encontra um grupo de cisnes e os cisnes foram tão legais com ele que ele decidiu passar o inverno com os cisnes. E quando chegou a primavera, nós vimos que o patinho feio ele se desenvolveu
e a plumagem dele começou a aparecer. Então, ele percebeu que ele não era um pato, e sim um belo cisne. Agora, nós vamos começar a analisar essas duas palavras. Veja, turma, que na outra acolhida, nós analisamos a palavra outono, não foi isso? Hoje nós vamos analisar primavera e inverno. Turma, essas palavras, elas são as estações do ano. Outono, inverno, primavera e verão. A única palavra que nós não vamos analisar é verão. Essas palavras são as estações do ano, né, turma? Então, vamos agora analisar a palavra primavera. Turma, quantas letras tem a palavra primavera? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 letras que formam a palavra primavera. Vamos agora identificar quais são essas letras? Veja. P, R, I, M, A, V, E, R, A. Primavera. Essas são as letras dessa palavra. Agora, vamos contar quantas letras tem a palavra inverno? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras que formam a palavra inverno. Agora, quais são as letras da palavra inverno? Vamos lá? I, N, V, E, R, N, O. Inverno. Turma, vamos agora identificar as sílabas. Veja que eu vou marcar a sílaba ao passo que eu vou pronunciando esta palavra. Então, quantas vezes eu abro a minha boca, esse será o número de sílabas dessas palavras. Então, as sílabas da palavra primavera é pri, 1, não é isso? Ma, 2. Vé, 3. Ra, 4. A palavra primavera tem 4 sílabas. E a palavra inverno, vamos lá? Olha só. In, 1. Ver, 2. No, 3. A palavra inverno tem 3 sílabas. Inverno, ok? Turma, quais são as letras que aparecem na palavra primavera e também aparecem na palavra inverno? Vamos analisar? Olha só, a letra P só temos em primavera. A letra R nós encontramos em inverno também, olha só. Aqui nós temos um R. A letra I também encontra na palavra inverno. A letra M só tem na palavra primavera. A letra A nós vamos encontrar apenas na palavra primavera. V nós temos em primavera e também em inverno. Com E também, veja, nós temos E em primavera e também temos E em inverno. O N nós encontramos apenas na palavra inverno. E o O também apenas na palavra inverno. Então, turma, essas foram as palavras que eu escolhi para a acolhida de hoje. E aí, turminha, gostaram da leitura do livro? Gostaram também do final da história do Patinho Feio? Eu espero que sim. Turma, agora chegou o momento de explicar o conteúdo, então preste bastante atenção. Vamos lá? Turma, na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre geometria. Vamos começar falando sobre o cone, o cilindro e a esfera. Eu quero que você preste bastante atenção. Vamos lá? Os cones são sólidos cuja base é um círculo. Então, veja a base, é um círculo. E que afunilam gradativamente até finalizar em um vértice. Então, perceba, aqui tem um vértice, tá? Então, esse é o cone.
Agora vamos conhecer o cilindro. O cilindro é uma figura geométrica que possui duas bases circulares. Veja, uma base, outra base. E sua superfície não plana pode ser comparada com um retângulo enrolado. Então, veja, turminha, esse aqui é o cilindro. Aqui está a planificação do cilindro. Veja que ele tem duas bases que são circulares, tá? E sua superfície não plana, tá? Pode ser comparada com um retângulo. Veja, pode ser comparada com um retângulo enrolado. Este é o cilindro, tá? E, para finalizar, nós temos a esfera, que é um sólido geométrico perfeitamente redondo, de qualquer direção que seja observada. E aqui nós temos a imagem da esfera. Vamos agora conversar sobre as figuras geométricas planas. Vamos lá? Nós temos o círculo, o quadrado, o triângulo, o retângulo, losango, pentágono, hexágono e paralelogramo. Então, essas são algumas figuras geométricas planas. Agora, turma, eu quero que vocês entendam que as figuras geométricas planas, elas possuem lados e vértices. Veja que aqui nós temos alguns exemplos de figuras geométricas planas. E aqui no quadrado, nós podemos perceber que o quadrado, ele possui 4 lados. Veja, 1, 2, 3, 4. O quadrado tem 4 lados. O triângulo, ele tem 3 lados. 1, 2, 3. O retângulo, ele possui 4 lados. 1, 2, 3, 4. Então, nós aprendemos que as figuras geométricas planas, elas possuem lados e também possuem vértices. Esses pontos em azul são os vértices das figuras planas. Observe que o quadrado possui 4 vértices, o triângulo 3 e o retângulo também possuem 4 vértices. Então, nós aprendemos que as figuras geométricas planas, elas têm lados e vértices, tá, turma? E aí, turminha, gostaram do conteúdo? Eu espero que sim. Vamos agora resolver algumas questões do seu livro de matemática. Então, eu quero que você pegue o livro, vai abrir na página 143. Nós vamos resolver a questão de número 1, que vai falar sobre figuras geométricas planas. Eu vou começar fazendo a leitura. Vamos lá? Diz assim: Camila apoiou algumas embalagens sobre uma folha de papel e as cortou, obtendo algumas figuras. Depois, pintou o interior de cada uma delas. Observe as figuras obtidas por Camila. Então, observe aí no seu livro. Olha só, ela desenhou e pintou um círculo, um retângulo, um quadrado, um triângulo, um pentágono e um hexágono. As figuras que Camila desenhou e pintou são representações de figuras geométricas planas. Agora, escreva o nome da figura ou das figuras geométricas planas que podem ser representadas após cortar uma das partes de cada embalagem abaixo. Então, veja, turma, aqui na questão tem várias embalagens. E ele quer saber o nome ou os nomes das figuras geométricas planas que podem ser representadas após cortar uma das partes dessas embalagens. Então, veja, essa primeira caixa, que é uma caixa de bombons, se você cortar uma das partes dessa caixa, que figura geométrica plana ela vai lembrar? Isso mesmo, um retângulo. Então, a resposta aqui é retângulo. Então, veja, as partes dessa caixa de bombom lembram um retângulo. Agora, vamos para a próxima caixa, que parece uma caixa de relógio. Veja, turma, se eu cortar essa caixa aí,
As partes que compõem essa caixa, lembra que forma geométrica plana? Isso mesmo, um quadrado. Então, a resposta aqui é quadrado. Turma, agora observe a próxima embalagem. Veja, se eu recortar essa partezinha de cima da embalagem, vai lembrar que forma geométrica plana? Isso mesmo, um círculo, ok? Vamos para a próxima. Veja, turma, essa embalagem, as partes que compõem ela, vai lembrar quais formas geométricas? Ela lembra duas. Quais são elas? Isso mesmo, o triângulo e também o retângulo. Vamos para a próxima. Essa caixa, as partes que compõem ela, lembra que forma geométrica plana? Isso mesmo, lembra um pentágono, não é isso? E também um retângulo. Tem algumas partes que parecem um pentágono e outras partes que parecem um retângulo. Turma, vamos para a última caixa. As partes que compõem essa caixa, lembra que formas geométricas planas? Isso mesmo, ó, um retângulo, tem partes aí dessa caixa que vai lembrar um retângulo ou também o hexágono, ok, turma? Então, essa é a resposta da questão de número 1 da página 143. Pessoal, vamos agora abrir o livro na página 145. Tem a questão de número 1, que vai falar sobre lados e vértices de figuras geométricas planas. Então, agora, nós vamos fazer a leitura e eu quero que você acompanhe junto comigo. Diz assim: na aula de geometria, a professora Clara fez um painel usando adesivos coloridos, que representam figuras geométricas planas. Com uma caneta azul e uma régua, ela cortou os adesivos e depois colocou um círculo de papel vermelho em cada bico dos adesivos. Vamos agora fazer a leitura da letra A, que diz: para cortar um adesivo, a professora Clara fez um traço azul em cada um dos lados do adesivo. Quantos traços ela fez ao cortar um adesivo triangular? Então, observe, turma, a ilustração. Veja que ela passou um traço azul em todos os lados do adesivo. A questão pergunta: quantos traços ela fez ao contornar um adesivo triangular? Observe a ilustração. Ela vai precisar fazer, ó, um traço, outro traço e mais outro traço. Então, ela fez 3 traços. A resposta da letra A é 3, ok? Então, turma, veja, ela precisou fazer 3 traços em um adesivo triangular. Então, veja, 1, 2, 3. Essa é a resposta da letra A. Vamos agora para a letra B, que diz assim: quantos círculos de papel vermelho deverão ser colocados em um adesivo retangular? Observe, turma, que a questão falou que a professora Clara colocou um círculo de papel vermelho em cada bico dos adesivos. Então, veja, aqui nós temos um adesivo no formato retangular. Quantos bicos ele tem? Veja, 1, 2, 3, 4. São 4 bicos. Então, nesse adesivo, vai ser necessário colocar 4 círculos vermelhos, não é isso? 1, 2, 3, 4. A resposta é 4 círculos. Essa é a resposta da letra B. Vamos agora para a letra C. Ele diz assim: escreva abaixo o número de lados e o número de vértices da figura geométrica plana que cada adesivo a seguir lembra. Então, veja, o primeiro adesivo lembra um triângulo. Quantos lados ele tem? Conte aí no seu livro. Isso mesmo, 3. 1, 2, 3. Então, você vai colocar o número 3 aqui. E quantos vértices? 1, 2, 3. 3 também. Vamos agora para o quadrado. O quadrado tem quantos lados? Isso mesmo, 4.
E quantos vértices? 4. O paralelogramo, ó, esse daqui, quantos lados ele tem? 4. E quantos vértices? 4 também. O retângulo tem quantos lados? 4. E vértices? Também 4. E o trapézio, esse daqui, o trapézio, quantos lados? 4. E quantos vértices? 4 também. Ok, turma? Essa é a resposta da letra C. Pessoal, essa foi a aula de hoje. Agora chegou o momento de você anotar as páginas da atividade do dia. Então, pegue o seu livro e vamos marcar as páginas. Você vai resolver as questões da página 141, 143, 145 e 146. Assim que resolver as questões, você deve enviar a sua atividade bem organizada para a sua professora. Não esqueça de fazer isso. Turma, a nossa aula ela está chegando ao final. Eu espero que vocês tenham gostado da acolhida, do assunto e de resolver essas questões junto comigo. Eu vou ficando por aqui, mas vou te esperar na próxima aula de matemática. Tchau e até a próxima!